Salve, salve, gente amiga da bola! Salve, salve! Estamos chegando aí rapidinho para dar uma palhinha muito legal sobre a primeira partida da final da Copa do Nordeste. O Ceará saiu na frente, tá com uma vantagem boa. Vamos falar rapidinho também sobre Campeonato Mineiro, Campeonato Paulista e tem Campeonato Gaúcho também. E aí, será que a dupla Grenal vai avançar ou vai ter surpresa lá também, igual está acontecendo em alguns outros estados? Olha, só spoilerzinho, já tem uma surpresa, tá? Acabou de ser autorizado jogos em Porto Alegre. Ah, boa! Não estava podendo acontecer, agora já foi liberado. Boa, boa. Ih, ó, então, ó, mais uma pitada boa aí para a dupla Grenal. Mas vamos começar, Gustavo, falando rapidinho dessa primeira partida da final da Copa do Nordeste. Ceará, o Vozão, grande Vozão. Vozão, cara. Todo mundo achava que era o Fortaleza que ia passar, A gente via isso nos programas em geral, até aqui em São Paulo, aí no Rio, todo mundo falando, nossa, o Fortaleza, o Rogério Ceni e piriri pororó. Não estou dizendo que o time cantou vitória antes da hora, não é isso, mas a repercussão externa ao Fortaleza era totalmente a favor do Fortaleza. Sim. E achando que o Ceará é como se estivesse em outro patamar, sabe? Não tenha dúvida. Tanto que foi para muitos aí foi uma surpresa o resultado do meio de semana e deve ter sido mais surpresa ainda, porque além de vencer o Fortaleza, começou já na primeira partida botando, na minha opinião, uma mão na taça. Porque o Bahia vai ter que fazer 2-0 para levar a decisão para os pênaltis. E aí? O que você acha? Aliás, vamos fazer um resumo. Ô, Gustavo, na sua opinião, como é que foi o jogo? Cara, o jogo, acho que a gente consegue pegar tanto esse jogo quanto outros jogos que estão acontecendo no Brasil desde essa retomada da pandemia. Eles têm um roteiro muito parecido. Independente do resultado final, você tem alguns momentos interessantes, que é quando o time consegue colocar uma velocidade ali, mas fora isso, cara, a gente está vendo muita dificuldade dos times em tocar bola, errando, assim, todos os jogos, rigorosamente, tem erros, que sejam de passes fáceis, frango de goleiro. Cara, eu nunca vi tanto frango de goleiro num curto espaço de tempo. Aliás, o primeiro gol do Bahia, na minha opinião, o Fernando Praz estava mal colocado. E no primeiro gol do Ceará é digno de comédia pastelão. O primeiro gol do Ceará podia ser uma cena dos Trapalhões. Sim, futebol de churrasco, né? Aquele bêbado contra o time dos bêbados contra os sóbrios, né? E aí foi o gol do time dos sóbrios. Impressionante. Aquilo ali é o encontrão do goleiro com o zagueiro, é a coisa mais ridícula do mundo. Mas, enfim. Com toda certeza, se não tivesse esse problema de pandemia, eles estivessem num ritmo normal, acredito que não aconteceria esse lance e, enfim, teria sido no máximo 2-1, assim. Esse gol dificilmente seria. Não, e outra coisa também, que você já comentou, que o enredo do jogo, ele foi um jogo morno, bem morno, com muitos erros, e assim, teve um início um pouquinho melhor do Bahia, tanto que o Bahia faz o gol, mas logo depois o jogo fica meio que em banho-maria. Sim. Ou seja, aquela coisa, né, não é muito lá, nem muito cá. O Ceará consegue um empate e não tem muitas chances de gol ali no primeiro tempo. No segundo tempo, aí sim, logo ali no começo do pouco mais de 10 minutos, o Ceará faz o segundo gol, força o Bahia a querer mais o jogo, porque o Bahia também estava apresentando um futebol para lá de preguiçoso, só que a marcação do Ceará estava boa. E aí, o que acontece? Força o time a errar passe, errar lançamento, a jogada não sai, o componente da cobrança do banco vem e os caras não conseguem articular a jogada. Enfim, e num lance para lá de casual, para lá de fortuito, um chutão do goleiro, arma-se uma jogada
terceiro gol do Ceará, aí teve a questão do VAR, enfim. Ou seja, 2 gols saíram a partir de chutão lá de trás. Então, assim, o que a gente viu no jogo, e conforme você falou, não está muito diferente. Por exemplo, se você for analisar o que foi visto aqui no Campeonato Carioca, que o Flamengo teve dificuldade para ganhar do Fluminense, que aí em São Paulo, equipes grandes como São Paulo, como Santos, foram surpreendidas pelas equipes de menor investimento. O próprio Palmeiras teve uma dificuldade brutal para ganhar do Santo André. O Corinthians não teve uma vitória mais tranquila porque achou um gol logo no início contra o Bragantino. Vamos contextualizar a situação do Bragantino, né? Durante a situação do Bragantino é muito complicada. Pois é, só para quem não está sabendo, né? Foi testado o time inteiro, a comissão técnica, todo mundo lá no Albert Einstein, que é um hospital certificado pela CBF. Rapidinho, Gustavo, rapidinho. Vamos falar disso daqui a pouquinho. Tá. Vamos falar disso daqui a pouquinho, só porque a gente estava falando de campo. A gente contextualiza essa história do Campeonato Paulista, do jogo do Bragantino e Corinthians já. Aí eu te pergunto, Guto Ferreira de um lado e Roger Machado do outro. Pelo que a gente já conhece do trabalho do Roger e que a gente também já está cansado de ver o Guto Ferreira fazendo aí nas equipes que ele treina. Na sua opinião, na quarta-feira, quem sai campeão da Copa do Nordeste? Ceará ou Bahia? Cara, não sei. Não, sai de cima do muro. É difícil em cima do muro. Justamente por essa questão do futebol, cara. Os times estão errando muito, não estão sabendo lidar com os erros. Aliás, time nenhum está sabendo lidar com os erros. Com os revés, tá 2 gols atrás, tem jogador a menos em campo, está acontecendo isso. Os times não estão sabendo lidar com essas situações de prejuízo no placar, numérico, sabe? Então, dá para o Bahia ser campeão? Claro que dá. O Ceará é favorito diante dessa situação? Dá. O placar, na minha opinião, a decisão, melhor falando, a decisão ainda está aberta. Na minha opinião, está aberta. Só que o placar conquistado pelo Ceará no primeiro jogo dá a ele uma vantagem significativa. E sabendo, e vendo mais ou menos o que aconteceu ontem, que quando o Ceará virou o jogo, o Bahia teve dificuldade para chegar na área do Ceará, na minha opinião, Guto Ferreira vai dar uma trancada no time e vai segurar essa vantagem. Até porque é a escola dele, né? Então, assim, na minha opinião, o Ceará vai ser campeão muito em função desse resultado obtido no primeiro jogo. Eu acho que o segundo jogo, o Bahia vai ter que se lançar no ataque, vai ter que ir em busca do primeiro gol. É óbvio que se conseguir um primeiro gol com poucos minutos do primeiro tempo, tipo 20, 25, ainda tem um jogo inteiro, segundo tempo inteiro pela frente para poder conquistar, chegar ao segundo gol e, de repente, mudar o emocional do jogo e até tentar o terceiro, ou então finalizar ali com a vantagem no tempo normal e levar o jogo para os pênaltis. Beleza? Vai sair de cima do muro ou não? Eu já falei que, na minha opinião, dá Ceará. Então vou no Bahia, cara. Boa! Bahia, sei lá, um jogo Ceará e Bahia. 3-1 para o Ceará no estádio do Ceará, normal. Se o Bahia ganha de 2-0 lá na Fonte Nova, também é normal, cara. Mas como tá tudo sendo. Tá tudo sendo em Pituaçu e jogo com o portão fechado. Então, meu amigo, para mim, esse componente aí não tá gerando muita vantagem para ninguém, como a gente tá vendo aí que nos outros estados também não tá rolando. Vamos virar a página. Vai, termina aí. Ainda não. Acho que vale a pena fazer um destaque nesse jogo, que um dos gols foi feito pelo Kleber, do Fortaleza, né? Atacante, foi o primeiro gol do Ceará. Desculpa. Ceará, ó o Fortaleza. Agora a torcida do Ceará te pega. Sim, mas é o seguinte, foi o primeiro gol dele com a camisa do Ceará. Ele estava num time chamado Barbalha, passou alguns anos lá, foi campeão em 2018 da Série B e vinha sendo artilheiro, fazendo gols.
e o Ceará foi buscar um jogador desse, que começou tarde no futebol. Ele, aos 18 anos, ele estava servindo a Marinha, só que ele também já jogou na seleção lá da Marinha, ou seja, já estava desempenhando. Já chegou preparado, já chegou preparado. Mas é aí que eu quero falar, sabe? É o resgate do futebol em voltar a buscar jogadores nos times pequenos, nos times do interior. Hoje todo mundo espera, nossa, tem que trazer o Honda, tem que trazer o Calu, tem que trazer grandes jogadores. Se você fala que vai trazer o Pedrinho Aracaju, nossa, a imprensa inteira na hora já arrepia. A torcida entende esse recado, nossa, tá trazendo isso. Meu, às vezes é nesses mercados que a gente vai encontrar. Quantas vezes a gente já não buscou jogadores no interior que deram certo, viraram grandes jogadores? O Vasco essa semana anunciou 2 contratações, os 2 jogadores vindo do Madureira. Só que por ter o apelido de Catatal, a turma meio que já deu uma cornetada. Mas acontece, vamos que vamos. A questão são 2 coisas. É uma aposta, sim, e a qualidade do olheiro que está vendo, né? De reconhecer que o cara não é somente um artilheiro, mas que tem qualidade para jogar ali. Tá claro. Sabe? E também abrir o olho para outros mercados, porque todo mundo acha que tem que trazer jogador da Europa. Né? Não, aí. O Didier vai da onde? Me conta. Samuel da onde? Didier, lembra dele? É da onde, cara? É isso aí. Também está fornecendo jogadores de excelente qualidade que poderiam estar aqui no Brasil e a um precinho, ó. Não, e o seguinte, isso que eu ia falar, é o custo. O custo é alto. Buscar lá fora, né? Tipo, na origem, é muito melhor do que você trazer a estrela, já depois que o cara desabrochou. Ô, Gustavo, eu vou falar o seguinte, além do futebol do interior, é porque a gente, no Rio principalmente, o interior está muito enfraquecido. Mas eu digo, em alguns mercados, até aqui da América do Sul, você consegue alguns jogadores baratos. Então, assim, se o poderio econômico hoje está falando um pouco mais alto, se você tiver uma boa comissão que esteja atenta a esses valores, a esses campeonatos, a essas ligas mais periféricas, você consegue pescar bons jogadores. Você quer um exemplo interessante, curioso? Clarence Seedorf, jogador indiscutível. Da onde ele é? Porra, Suriname. Suriname, cara. Onde que tá o Suriname, geograficamente? Aqui em cima, na nossa cabeça. É óbvio que ele fez carreira lá fora, mas o cara é daqui. Tá aqui. E tanto Suriname quanto as Guianas, elas existem. E eles praticam futebol. Eles não estão afiliados à Conmebol, eles estão na CONCACAF por outros motivos, enfim. Mas enfim, tá próximo. Lado, cara. É só atravessar uma ponte, você consegue, tipo, é possível, né, vislumbrar, encontrar jogadores. Claro. Vai que tem outro Seedorf surgindo lá. Você não quer um Seedorf no Flamengo? Garoto jogando bola é que não falta. Bola é que não falta. E principalmente, sabe, em regiões onde não estão ainda predominantemente tomadas por condomínios, onde a molecada está jogando na rua ainda. Que é o que livre para se desenvolver, para ser malandro. Para ter aquela melancólia que a gente falou outro dia. Ginga. Que perde a tampa do dedão do pé no meio-fio, né? Exatamente, cara. É jogar futebol na ladeira. Essas coisas, cara. Isso dá cancha, realmente. Gustavo, vamos virar a página rapidinho para a gente falar dos outros campeonatos. Vamos lá, ó. Campeonato Paulista cheio de surpresa aí. Pô, a Ponte Preta eliminou o Santos, o Mirassol eliminou o São Paulo. O Palmeiras teve dificuldade para passar do Santo André. O Corinthians teve uma vida mais tranquila com o Bragantino. E aí você já começou a falar. Queria que você terminasse aí esse contexto do... Bom, então vamos terminar. O Hospital Sírio-Libanês, o Albert Einstein, né, fez o teste com todo o elenco do Bragantino, comissão técnica e tal, e 26 deles testaram positivo. Inclusive 13 jogadores. 13 jogadores, é mais do que um time inteiro. Diante disso, todo mundo ficou em isolamento. Obviamente, se você testou positivo, você tem que ficar isolado, você não pode treinar, não pode fazer nada.
Só que todo mundo, o Bragantino levou para testar em outros 2 laboratórios e todos deram negativos. Foi todo mundo de novo para o Albert Einstein testar e eles ficaram até 1h30 antes do jogo aguardando o resultado. Foram liberados e foram para campo, ou seja, passaram uma semana sem treinar, sem se preparar, sem a dieta do clube, sem preleção. Preleção, preparação. Sem a preparação adequada. Ou seja, diante de toda essa parada, você perder uma semana com isso, fez uma semana não, você perdeu 3 dias, né? O que é pior, porque o espaço de tempo é menor e você tem que resolver isso tudo de uma forma muito, muito rápida, né? Tá, não estou dizendo que o Corinthians não passaria, sabe? Eu acho que mas que atrapalha, não tenho dúvida. Atrapalhou, sem dúvidas. Aí eu te pergunto, Palmeiras e Ponte Preta, não é isso? Jogo? Isso. Quem passa? Palmeiras e Ponte Preta? Cara, é mais fácil a gente apostar no Palmeiras. Mas tudo é possível. Uma surpresa não... Tudo é possível. Não seria tão surpreendente assim. Tudo é possível. Por quê? Porque o Palmeiras é mais time, sem dúvida nenhuma. Só que também ainda não está, né, tão redondinho. O Luxemburgo vem testando algumas formações diferentes, algumas mudanças, e está procurando ainda, né, aquele gatilho para engrenar. Boa parte da torcida palmeirense ainda está põe muito em xeque aí o trabalho do Luxemburgo, né? E com relação a Corinthians e Mirassol, será que o Corinthians... Hoje não tem esse componente aí de todo o enredo que você falou, do que aconteceu com o Bragantino. Corinthians vai ter vida fácil com o Mirassol? O Mirassol perdeu 18, 19 jogadores na pandemia, refez o time inteiro para o jogo, né, para a reta final. O jogador que fez 2 gols contra o São Paulo era o primeiro jogo dele, tipo, ele tinha sido inscrito ali praticamente na hora, foi chamado no dia anterior para jogar, né? E só que um time que tá super motivado, é a chance da vida dos caras, poder aparecer, ser campeão, valorizar todo mundo. Já pensou se consegue? Não tenho dúvida. Todo mundo consegue contratos melhores, vai jogar, enfim, técnico, melhora para todo mundo, o time ganha dinheiro, então assim, eles vão entrar com sangue nos olhos e faca no dente. Vamos ver. Não vai ser tão fácil. Agora o Corinthians, cara, o técnico tá acertando a mão, tá? Tá encaixando o padrão de jogo. O material humano que ele tem, ele tá começando a... E é aquela história, você vê, 3 jogos sem tomar gol. Isso já diz alguma coisa. Isso já sinaliza alguma coisa. Aí eu te pergunto, se houver uma final entre Ponte Preta e Mirassol... Olha, pode acontecer. 2 jogos. E aí? Pode acontecer. Aí eu acho que a camisa da Ponte pesa. Pode pesar, né? Pode pesar. Eu também penso assim. Agora, vamos lá. Não acontecendo e se confirmar aí o derby, Palmeiras e Corinthians, a pergunta... Que também é possível. Não, plenamente possível. Aí eu te pergunto. Primeiro jogo da final seria quarta-feira, não é isso? Isso. E o próximo jogo no final de semana. Mas no final de semana tem brasileiro. Como é que ficam essas equipes? Olha, cara, se eu fosse eles, eu entrava com tudo para ganhar o Campeonato Paulista, lógico. Claro. E entra com um time alternativo na primeira rodada do Brasileiro. Já começa a preparar desde já quem que seria esse time alternativo, porque vai que pode acontecer. Claro. É só ganhar esse jogo de semifinal. É um jogo só. Se passar, tá pronto. Então, já tem que estar treinando agora. Aliás, já tinha que estar em planejamento isso desde a retomada, tá? Porque todo mundo sabe desse encontro de tabela. Então, assim, quem que tá interessado... Ou seja, assim, não só, por exemplo, subir o time sub-23, não é só isso. É uma oportunidade para você ver, assim, quem que pode... render, quem que pode integrar o time principal do time sub-23,
do sub-20, do 17, enfim. Ou seja, promover jovens jogadores. E quem pode contribuir nesse momento. Exatamente. Porque, de repente, alguém ali se destaca, sabe? É a oportunidade da vida para um monte de gente, cara. Para 23 jogadores. Vamos aguardar. Vamos ver como é que vai ser o desenrolar disso aí. E a gente volta a falar disso semana que vem. Agora, mais rápido ainda. Vamos lá. Campeonato Mineiro. Primeira partida da semifinal. Caldense e Tombense. Tombense já saiu na frente, fez 1-0. Está com a vantagem para o segundo jogo, que vai ser no meio de semana, na terça ou na quarta-feira. E tem também América, Coelho e Galo. E aí, Sampaoli, vai levar a melhor nessa? Cara, tecnicamente a gente acha que o Sampaoli pode fazer a diferença, como fez no Santos. O Lisca vai aprontar. Mas também, em momentos onde ele quis inventar, ele se deu mal. Quando ele botou 3 zagueiros, enfim, quando ele fez algumas... Porque o time do Sampaoli nunca é o mesmo. Nunca. Não que isso seja um problema, tá? Mas todo jogo ele muda o time. Então, assim, pode dar o Coelho. Boa. Vamos aguardar. Campeonato. O Atlético é mais forte. O Sampaoli é um baita treinador. Ele sabe motivar a galera, entra com muita energia no jogo. A gente viu isso no Santos ano passado. Os 90 minutos do time elétrico. Então, assim, o Atlético tem tudo para ser campeão. Mas a gente sabe que as circunstâncias mudaram muito, né, diante da pandemia. Então, pode ser surpreendido. Agora, vamos lá. Para a gente finalizar essa resenha rápida aqui. Campeonato Gaúcho. Hoje tem as partidas da semifinal, Internacional Esportivo, 4 horas. Grêmio Novo Hamburgo, 19 horas. E aí, Grenal na final? É difícil não imaginar que não seja um Grenal, né? Mas assim como a gente está vendo surpresas em todos os outros campeonatos, pode acontecer uma surpresa no Rio Grande do Sul, sim, cara. Não é ficar em cima do muro. Mas, assim, obviamente, que a tendência é que seja um Grenal na final. E, enfim, aí, cara, joga para cima. Qualquer um pode ser campeão, cara. Entre Grêmio e Inter. Cudê é um bom técnico. Renato Gaúcho vem fazendo um bom trabalho nos últimos anos no Grêmio. Passou muito tempo lá no Rio de Janeiro, né? Até depois da pandemia, Não, depois da pandemia não, mas quando já havia retomado, né, o calendário de treinamentos, ele continuou no Rio de Janeiro. Estava jogando futevôleizinho, tomou uma puxada de orelha. Então, de repente o Inter pode estar mais preparado, né? Mas... Vamos ver. Vamos aguardar. A gente vai finalizando aqui essa resenha de muito futebol pelo Brasil, torcendo aí para que a gente consiga ver bons jogos, que ainda está um pouquinho complicado. E vamos torcer para que o futebol saia ganhando. Que semana que vem tem Brasileirão, começa a principal competição aí do país, logo depois vai ser retomado Libertadores, Copa do Brasil. Enfim. E vamos dar um spoiler, Renato? Fala aí. O que vai acontecer semana que vem? A nossa primeira live. Vamos fazer uma live, é isso mesmo, Renato? Vambora, vamos fazer a nossa primeira live aí. Live pré-jogo. Live pré-jogo e todo mundo está convidado. Ao longo da semana a gente vai conversando com vocês aí, vai dizendo como é que vai ser isso aí. Beleza? Pessoal, estamos chegando ao final, ó. Até o próximo programa. Valeu, não esquece. Semana que vem, primeira live. Isso, e na quarta-feira tem uma entrevista legal pra cacete. Com quem? Marcelo Nicásio. Muito legal, cara. Boa, artilheirão do Nordeste. Vamos que Exatamente. Vamos. Pessoal, aquele abraço. Pessoal. Beijo do gordo.